Os vereadores de Belo Horizonte aprovaram em primeiro turno o projeto de lei que prevê o pagamento de um subsídio ao sistema de transporte público aqui da capital. O valor é de quase R$500 bilhão. Passageiro agora quer saber, Sérgio Marques, se a passagem vai voltar a custar R$ 4,50, porque esse é um subsídio milionário, né? Bom, respondendo a sua pergunta, Aline, ainda precisa da votação em segundo turno. A gente está falando de uma votação inicial em primeiro turno que aconteceu ontem na Câmara. Daqui a pouquinho, Hernani Fiuza vai chegar aqui explicando tudo, como que foi essa discussão ontem lá na casa. Mas vamos traçar uma linha do tempo, né? Como nós chegamos a essa votação que aconteceu ontem, na terça-feira, aqui em Belo Horizonte. Tudo começa, Aline, quando lá em março, né, no dia 21 de março, a Prefeitura aqui de Belo Horizonte entrega à Câmara Municipal um projeto de lei, esse projeto de lei que prevê esse subsídio às empresas de ônibus aqui da capital. Só que esse projeto de lei, Aline, não foi muito bem recebido lá na casa, não. Imediatamente, o presidente da Câmara, o vereador Gabriel Azevedo, né, disse que em nenhuma parte do texto ficava muito estabelecido que mesmo com o subsídio a passagem não teria aumento, discutiu-se muito sobre isso, enfim. Para chegar no dia 14 de abril, né, essa situação, essa relação entre executivo e legislativo, o prefeito Fuad Numan do PSD foi às redes sociais e publicou o seguinte, ó: o projeto de lei 538/23, que é crucial para evitar a passagem a R$ 6,90 e melhorar a qualidade do serviço, segue parado na Câmara desde o dia 21 de março. O presidente da Câmara espalha mentiras teatrais e atrasa a tramitação. Por qual interesse? E aí isso acirrando ainda mais essa relação, né? Passando aqui, a gente vai ver que diante de todo esse cenário, chega o dia 23 de abril e o que acontece? Tem o aumento da passagem. A passagem que era de R$ 4,50 vai para R$ 6 aqui em Belo Horizonte. E o passageiro ficou um mês pagando a passagem a R$ 6 sem nenhuma definição, sem nada muito concreto. E aí só agora, no dia 25 de maio, ou seja, há poucos dias, a Prefeitura e a Câmara Municipal entraram em um acordo para colocar em votação esse projeto de lei. E essa votação, Aline, aconteceu ontem, em primeiro turno. E não teve unanimidade, né, Sérgio, essa votação? Pois é. E aí, com ou sem subsídio, o que os usuários do transporte coletivo de Belo Horizonte querem e merecem? É claro, gente, um transporte de qualidade, um ônibus compatível, né, com o valor que a gente paga da passagem. Que é algo que a gente sabe que está muito distante de acontecer, né? Quem está dizendo não é a Aline Aguiar, não é o Sérgio Marques, é o passageiro que está ali, ó. Estamos ao lado dele. Hernani Fiuza, que passou amanhã, entrou em ônibus, fez o percurso dos passageiros e ouviu muita coisa, né, Hernani? Boa tarde para você. Boa tarde, Hernani. Bastante, viu, Sérgio, Aline? Muito boa tarde aí para vocês também, para todo mundo que está nos acompanhando. A gente sabe que quem depende do transporte público quer o mínimo. O que é o mínimo? Um transporte decente, um transporte com dignidade. Agora, o que vem além de tudo isso, né? Que esse transporte seja confortável? Será que seria uma utopia pedir isso? Bom, com um valor que se pretende passar para as empresas, muitos passageiros estão dizendo isso, né? Que o transporte tem que ser realmente de qualidade, quem sabe um transporte igual o que a gente vê em países de primeiro mundo, né? Mas como a gente viu nessa votação ontem, portanto, não houve essa unanimidade, mas a maior parte dos vereadores, 38 deles, votou favorável ao projeto de lei, 2 votaram contra. Nesse primeiro texto, o valor do subsídio era de 476 milhões de reais. Com isso já se esperava aí, claro, várias melhorias, né? Uma série de melhorias e também a redução do valor. A gente lembra, né? Já tem 2 meses que o passageiro está pagando quanto? R$ 6 pela passagem. A ideia era que voltasse a reduzir, né? Para R$ 4,50. Mas claro que esse projeto de lei, como estava só no primeiro turno, ele ainda vai ter que voltar para algumas comissões da Câmara, né? Porque houve algumas emendas e só depois disso, quando for votado em segundo turno, é que a gente deve saber como vai ser isso na prática. Inclusive, uma das emendas era de aumentar esse valor do subsídio, não 476 milhões, mas 512 milhões e 800 mil reais, quase 513 milhões, mais de R$500 bilhão. Será que para o passageiro realmente isso vai funcionar?
vai surtir efeito, melhorar o serviço? Deixa eu até tentar aqui conversar com o pessoal que está aqui também. Tudo bem? Boa tarde, seu nome? Júlia. Você usa qual linha aqui, Júlia? 65 e 66. Vai para onde? Venda Nova. Como que está o serviço para você no dia a dia? Então, o 65 ele tem até uma frequência razoável, mas está sempre cheio e os ônibus não são de qualidade, assim, né? Deixam a desejar? Deixam. Sujos, más condições. Nessa discussão agora, não sei se você estava ouvindo falar aqui agora, né, sobre esse valor, essa ajuda de custo que o município e a Câmara dão para as empresas, mais de R$500 milhão. Você acha que isso pode trazer realmente uma melhoria para você que depende do transporte? Eu pessoalmente não acredito não que vai trazer uma melhoria. É bom que o preço vai voltar a ser o que era, já é caro, mas assim, eu não acredito que vai ter melhoria não, significativa. E um lugar para ir sentado, ar-condicionado ligado, você acha que não? Não, não. Pois é, a gente está vendo aqui, gente, realmente o passageiro que usa o transporte todo dia já está até descrente, né, de que algo funcione. Deixa eu tentar conversar com mais alguém aqui também, tudo bem? Posso falar com o senhor rapidinho? Seu nome? Sim, Geraldino. Geraldinho, boa tarde. O senhor usa muito ônibus também? Uso todos os dias. O que o senhor acha aí do serviço? Como é que está a prestação desse serviço? Está péssimo, ruim demais. Muito cara a passagem e chove, você tem de abrir o guarda-chuva dentro do ônibus, o ônibus quebra no meio do caminho, te deixa na mão, ônibus cheio, você não acha um lugar de sentar, você entendeu? A espera nos pontos tá demais, você entendeu? Tá muito mais do que o previsto, marca no painel lá, por exemplo, 4 minutos, daí a pouco pula para 15, 18, 20 minutos. É uma falta de respeito, né, com a população. Qual que é a linha que o senhor usa? Eu uso a linha 707 e a 83 direto, a AD. Muito obrigado aí, viu, pela sua participação aqui com a gente. Está aí a opinião de que quem realmente usa, né, o transporte público sabe o que está vivenciando. Mas como a gente disse, né, os vereadores aí não estavam em unanimidade, teve sim contrários, teve também a favor. A gente ouviu esses dois lados. Vamos acompanhar agora. Qualquer usuário tem direito a uma prestação de serviço de qualidade. O subsídio agora é que vai ser o responsável pela melhoria do serviço? Não acontece nada nessa cidade enquanto você presta um serviço através de uma concessão cheia de regras, cheia de exigências, mas nem todo mundo fecha os olhos? Por que o subsídio vai ser diferente? O dinheirão cala a boca? A grande verdade é que a Prefeitura de Belo Horizonte não tem como calcular o que chama tarifa técnica. Porque em qualquer cidade que tem subsídio, existe tarifa técnica. Você precisa saber o valor do sistema para você pagar subsídio. Porque o subsídio é a diferença entre o que é arrecadado e o que é pago. Nós estamos pagando R$500 milhões sem saber quanto que o sistema custa em Belo Horizonte. Espero eu, no dia 1º de julho, a passagem volta para R$ 4,50, a cidade passa a ter tarifa zero para vilas e favelas, passe livre estudantil, passe da saúde, passe da mulher e passe social, além de uma grande novidade. Essa nova lei que está sendo aprovada, nós estamos colocando a qualidade. Ônibus não pode estar lotado, não pode estar atrasado, não pode estar sem ar-condicionado, não pode estar sem suspensão. Por quê? Porque senão o empresário não recebe. Da última vez, mesmo com todos esses problemas, eles continuavam recebendo ou então eram multados e não pagavam as milhares de multas. Essa é uma grande diferença em relação ao valor do ano passado. E tem outra diferença também. Na lei que nós estamos aprovando aqui, há ainda a compra de outros veículos para substituir os atuais. Pois é, tá aí então parecer aí dos dois lados. Até para situar você, a gente está falando ao vivo aqui agora, são 12h36, a gente está na estação São Paulo, no centro de Belo Horizonte. Dá até para ver que a movimentação nesse momento está tranquila, né? Mas aumenta, diminui a quantidade de passageiros. Horário de almoço normalmente é assim, né? Mas horários de pico, de manhã cedinho e também à tarde, na hora de voltar para casa, é que a reclamação realmente aumenta. Então o que eles querem saber aqui é como vai ser a votação desse projeto. Nos bastidores lá da Câmara, o que se fala é que realmente deve ter essa aprovação depois do projeto de lei passar por essas comissões e ter, né, realmente essas novas avaliações. E, por exemplo, o que eles falam aqui, olha,
é que as concessionárias, o que está nesse projeto que deve ser aprovado? Que as concessionárias têm que aumentar em 10% as viagens, comprar ao menos 180 novos carros, outros 240, que já excederam a idade máxima, né, vão ter que ser substituídos. Paralelamente a isso, a essas discussões, quem está na rua, né, o passageiro aqui também, diz que ainda está sofrendo muito. Essas pessoas querem, portanto, como eu disse, né, saber, esse dinheiro todo, quando vier para as empresas, realmente vai melhorar de alguma forma o serviço? Hoje a gente fez uma experiência diferente. Eu e o Glaucio Nogueira, meu companheiro aqui, meu parceiro nas reportagens, fomos em uma viagem. Nós acompanhamos uma trabalhadora desde o momento em que ela saiu da casa dela, pegando 2 linhas até conseguir chegar no Prado, que é onde ela trabalha. Um caminho que normalmente, de carro, daria o quê? 20 minutos. Sabe quanto tempo que ela gastou dentro dos ônibus e quantos perrengues ela passou nesse caminho? Você vai ver isso aí agora na reportagem. A Cissa mora no bairro Santa Mônica, região de Venda Nova. E tem uma rotina que começa cedo, por volta das 6 da manhã. Isso para conseguir chegar ao trabalho até as 9. E hoje a gente vai acompanhar de perto todo o trajeto da Cissa até o trabalho, no Prado. Agora são 7h20 da manhã. Qual que é aqui seu primeiro destino, Cissa? Vou pegar o 619 até a Estação Pampulha. Quanto tempo, mais ou menos? Cerca de 12 minutos, mas às vezes demora um pouquinho mais que isso, porque tem trânsito e tudo, mas cerca de 12 a 15 minutos. Vamos lá então, pra gente não atrasar, né? Hoje você ainda conseguiu vir sentado. E enquanto a gente estava esperando aqui, a fila para entrar primeiro no 52,50 foi só aumentando, né, Cissa? Só aumentando. Vai conseguir entrar agora? Nesse não. Quando tem alguma reportagem, aí brota ônibus não sei de onde. Porque, na verdade, não é assim todos os dias. Essas filas, assim, toda hora, chegando um ônibus e saindo um atrás do outro, não é mesmo. Isso aqui é a estação que tem a linha paradora, mas ela está pegando uma linha direta para não parar tanto e justamente ficou esse tempo todo na fila para conseguir um lugar e ir sentadinha. A Cissa conseguiu. Hoje ela está sentadinha aí, né, Cissa? Depois, na terceira fila, né, eu consegui sentada. E aqui, até a senhora aqui, como que a senhora chama? Márcia. Dona Márcia, a senhora também pega essa linha todo dia? Não, só dia de quarta-feira. Como é que nos dias que a senhora vem aqui, como é que é a linha? Todos os dias lotado. O que você acha que é mais complicado dentro do ônibus? Eu creio que é ficar em pé segurando, né? Tem que se segurar onde conseguir aqui, porque numa freada ou na hora que acelera, a gente pode acabar realmente caindo. Está até vendo a parte da frente aí toda lotada também. A gente está vendo aqui, olha, o ônibus está trepidando bastante. A senhora tem que segurar firme aqui para não ter problema. Isso mesmo, é desse jeito. Como é que você está sentindo a temperatura aqui hoje? Tá bem quente. Normal, né? Aqui sempre é assim. O ar-condicionado a gente tá vendo aqui em cima, não tá ligado? Normalmente não ligo. É bem comum isso. Viu o Alan, gente? Olha, chegou aqui, sentou onde cabia. Deixa eu tentar vir aqui também. Alan, você faz isso aqui de vez em quando para conseguir sentar? Geralmente eu pego a terceira fila para vir sentado aqui. Ou a gente vai em pé, igual uma lata de sardinha, ou a gente vai sentado onde dá, no chão, geralmente. Resumindo, é sufoco. Porque se você olhar as condições dos veículos, péssimas condições, a frota está deteriorada, com isso aí qualquer um pode confirmar isso. A gente vai andando e o ônibus vai tremendo. Olha, agora são 8h21, estamos chegando aqui no ponto da Cissa, tem um malabarismo para conseguir descer, né, Cissa? Com certeza, todos os dias a mesma coisa. E esse barulho aqui? Normal. Olha o barulho fazendo aqui, gente, na hora da gente descer. Mas é isso todo dia então, né, Cissa, essa dificuldade? Essa dificuldade todos os dias. Você pode ver 1 hora de lá aqui, num trajeto que nem é tão longo assim, né? Então 1 hora é bem complicado. E aqui você ainda faz uma caminhada até o seu trabalho? Eu faço de 10 minutos. Chegamos no trabalho da Cissa, são 8h36. A gente gastou 15 minutos nessa caminhada, um pouco mais porque a gente veio conversando, né, Cissa? Exatamente. Mas no total, então, desde que saiu de sua casa, 1h15. Exatamente, é uma saga. Para voltar depois para sua casa no fim do dia, é a mesma coisa? É outro, aí começa tudo de novo.
Aí ônibus cheio, do mesmo jeito, os mesmos ônibus, a mesma coisa. Como é que é tirar esse tempo todo dia da sua vida? Eu fico 12 horas fora de casa, exatamente, e a gente cansa mais no transporte coletivo, que não nos beneficia em nenhum momento. Muito ruim mesmo. Pois é, eu até agradeço a Cissa aí, né, por ter se disponibilizado, né, que a gente estivesse com ela aí nesse dia, ela que passa por isso todo santo dia, para vir para o trabalho, para voltar para casa. Então, eu deixo vocês aí com essa pergunta, né? Temos esse subsídio para ser aprovado aí, para você que está representando as empresas também. Será que o passageiro merece passar por isso todo santo dia pagando esse valor? E essa 1h15 que ela gasta para vir, 1h15 que ela gasta para voltar, ou às vezes até mais, né? Quase 3 horas. E outras horas que ela tem que se preparar. A gente está perdendo essas horas da nossa vida, né? Do nosso dia a dia, horas em que a gente podia estar com a nossa família, não é isso, Aline? Nossa, e tem muitas outras reclamações aqui. Hernani, obrigada, viu? Obrigado, Hernani. Pois é, já se tornou comum a gente mostrar os inúmeros problemas envolvendo o transporte público de Belo Horizonte. A gente separou aqui algumas mensagens, né, dos nossos amigos, das nossas amigas, de quem nos assiste todos os dias. E só deste mês, são mensagens aqui separadas, para que a gente tenha uma noção dessa gravidade, Sérgio. Traçamos a linha do tempo da tramitação do projeto há pouco, agora é a linha do tempo do que o passageiro está vivendo todos os dias. No dia 2 de junho, no início do mês, Gilceia manda esse registro aqui às 5h50 da manhã. Diz que a primeira viagem, o ônibus da linha 9404, já estava com problemas na porta, Aline. Olha que coisa. Temos aqui a Nilma no dia 5/6, poucos dias depois. Novamente estou aqui reclamando da mesma coisa, não temos ônibus. E a passagem continua nesse absurdo, né? Terminal Bernardo Monteiro, muita gente por lá. Aí, Nilma, no dia 6... mandou da estação Bernardo Monteiro, também no Santa Efigênia, aguardando o ônibus. Não chegava nenhum. E olha o tanto de gente esperando. Aqui a Alexandra, né? Ela mandou essa mensagem no dia 12, na segunda-feira. Todo dia é isso aí, ó. Ônibus saiu do ponto final e estragou 2 pontos depois. Isso é quase todo dia e eu dependo dele, já que vou para o Sion. Para encerrar aqui, a gente traz um registro do dia 13 do Leonardo, a linha Goiânia A e B 5503 está sem condições. Ônibus quebrados, sem freios, sem setas, bancos soltos, cheios, todos os dias lotados. Olha isso daí. Dá para chamar de ônibus, gente? E para encerrar também aqui do lado de cá, Sérgio, deixa eu mostrar aqui, olha. Temos aqui a Aninha no dia 14. Opa, vamos ver. Hoje, então. Isso. O ônibus 9205 com problema na porta central, amarrado com pano, vê se pode. Imagina esse ônibus cheio tendo que frear, Aline. O perigo que esses passageiros foram colocados. O perigo. Várias dessas irregularidades apontadas pelos passageiros são passíveis de multas. As empresas podem e devem ser responsabilizadas por ofertar o serviço nessas condições. Só que dados da Prefeitura, Aline, mostram que uma realidade tão grave quanto essas quebras de contrato, desde 2019, a Prefeitura, Aline, não recebe nenhum dinheiro de pagamento de multa, né? O Rodrigo Salgado, do Portal G1, preparou um gráfico que mostra esse não pagamento das multas. Atualmente, as empresas de ônibus devem mais de 20 milhões de reais, pessoal. Cerca de 35 mil multas que estão incluídas na dívida ativa por falta de pagamento. Esse gráfico já dá aí uma boa noção, né, quando a gente olha o histórico de pagamentos. A gente vê como essa verba simplesmente parou de entrar com o passar dos anos e especialmente a partir de 2014, né? Isso fica muito evidente nessa ilustração. Quando chegamos em 2016, os pagamentos já são mínimos até ficarem zerados por completos de lá para cá, Aline. De janeiro de 2018 até agora, foram mais de 3 milhões de infrações cometidas pelas empresas. E depois de um pagamento de pouco mais de R$2 mil em 2018, nada mais foi repassado para a Prefeitura de Belo Horizonte. Importante também a gente aqui lembrar que entre 2020 e 2022, a comissão da Prefeitura criada para analisar essas infrações ficou parada. E apesar do retorno das atividades, ainda não houve nenhuma decisão sobre o pagamento, invalidez ou perdão dessas dívidas. A gente procurou a Prefeitura, que respondeu o seguinte: ela disse que adota todos os procedimentos para o recebimento dos valores dessas multas. Também informou que depois das autuações,
as empresas podem recorrer e que só depois da análise dos recursos é que a autuação se torna multa. Quando as multas não sejam pagas, quando elas não são pagas, são inscritas na dívida ativa do município e, se não são pagas, há protesto em cartório. Por fim, a Prefeitura de Belo Horizonte disse que o último passo para tentar receber o valor é a cobrança judicial. Todos os detalhes, e tem outros pontos também desse levantamento, Você confere no G1, o QR Code vai aparecer aqui na tela, você pode escanear e, mais uma vez, a gente está diante da burocracia que atrapalha o andamento da sociedade, Aline? E nós vamos ficar sempre aqui de olho e sempre cobrando por um serviço de qualidade, porque é o que o povo merece, Sérgio. E para encerrar, povo querendo saber, passagem a 4,50. Depende da aprovação em segundo turno do projeto que a gente explicou. Quando isso deve acontecer? A votação, uma votação extraordinária, inclusive, deve acontecer no fim do mês. Há essa expectativa. Obrigada, Sérgio. Até mais, Aline. Boa quarta, pessoal.